Olá pessoas, eu sou Estevão, tenho 32 anos e já faz um ano já. Bom, gente, foi em março de 2020. Tudo mudou na vida de nós brasileiros, né? Nós já vínhamos recebendo notícias de fora de que tinha uma tal de uma pandemia acontecendo em muitos países por aí. Nós já tínhamos visto a China em uma grande decadência, um grande problema de saúde, com pessoas morrendo aos milhões, pessoas isoladas dentro de casa, ruas vazias, e a gente não imaginava que isso podia chegar aqui, e isso foi chegando cada vez mais perto, até que em março não teve como segurar, né? Foi decretado a quarentena, né? O lockdown praticamente que total no Brasil, apenas serviços essenciais abertos em muitos lugares, né? Enfim. E a gente ficou em casa por um período de tempo, né? Um bom período de tempo. E na teoria, talvez não tivéssemos nem que ter voltado até hoje. Ou talvez se tivéssemos ficado um pouco mais de tempo lá naquela época, talvez a gente não precisasse ficar hoje novamente, né? No começo nós pensávamos que isso ia durar alguns meses e que tinha que fazer a quarentena direitinho para que a gente pudesse voltar ativa rapidamente. E na real acho que esse isolamento nunca foi feito de uma forma muito adequada pela maioria das pessoas ou por uma boa parte delas, e a gente acabou que o Brasil foi cada vez aumentando mais a quantidade de casos e era desesperador. Eu lembro na época que eu estava em casa, não estava trabalhando, né? Trabalhei em home office por um período, depois fiquei afastado, e o que a gente fazia no nosso dia basicamente inteiro era acompanhar as notícias a respeito, né, do coronavírus e da pandemia aqui no Brasil e no mundo, para acompanhar como é que as coisas estavam se desenvolvendo, estavam acontecendo, e tentar distrair a cabeça com alguma coisa, uma vez que a gente estava preso em casa. E no meu caso especificamente eu fiquei preso sozinho, né? Eu dividi a casa com um amigo meu, mas ele foi passar a quarentena com a família e eu acabei ficando sozinho aqui no meu apartamento. Acabei não indo, né, na casa dos meus pais ou na casa de ninguém para passar a quarentena junto. Eu fiquei um bom período de tempo aqui em casa sozinho. Chegou um momento que isso começou a consumir a gente, né? Pelo menos a mim, isso começou a ficar tenso, a gente ficava cada vez mais com medo e começava a perceber que não ia dar para segurar tanto tempo dentro de casa. Daqui a pouco as pessoas iam ter que voltar a trabalhar, as coisas iam ter que voltar ao normal na medida do possível, porque era necessário. Se a gente for ver notícias, dados e fazer um comparativo e acompanhar tudo, eu acho que a volta do comércio, da vida normal, cotidiana, que aconteceu aqui no Brasil, talvez tenha sido precoce, talvez tenha sido feita da forma errada, ou na verdade um momento de quarentena real nunca aconteceu, porque a gente sabe de muitas pessoas, e eu já ouvi muitos relatos de pessoas que nunca fizeram essa quarentena, de festas secretas acontecendo em lugares escondidos com centenas de pessoas aglomeradas, mesmo no início daquela pandemia, onde estava todo mundo apavorado, e mais recentemente, de uns tempos para cá, eu acho que as pessoas, não sei, começaram a duvidar da letalidade do vírus e começaram a subestimar tudo isso. E essa questão de você ter pessoas aglomerando e não sei o que, foi começando a ficar cada vez mais comum. Por muitos meses eu me vi 100% focado em tudo isso que estava acontecendo, em acompanhar e entender. Só que chegou um momento que isso começou a ficar cansativo. Eu não sei como foi para vocês, mas para mim foi bastante cansativo e bastante desgastante psicologicamente. Falar sobre esses assuntos, continuar falando sobre isso e ver que as coisas não melhoravam e até mesmo presenciar através de redes sociais atitudes meio imbecis de pessoas que às vezes eu considerava muito, mas enfim, paciência, né? Fazer o quê? E aí eu resolvi parar, sabe? Eu parei completamente de acompanhar. Eu parei completamente de tentar ver o que estava acontecendo. Eu comecei a ignorar completamente a existência do coronavírus, apesar de não conseguir fazer isso 100%, né? Porque isso estava no meu dia a dia. Estava no fato de eu ainda não poder me encontrar e sair para fazer qualquer coisa com total tranquilidade. No fato de ter que usar máscara, entendeu? No fato de ter que higienizar as mãos o tempo todo, de passar álcool gel, de medir a temperatura quando entra nos lugares, de prestar atenção com as pessoas com que eu me encontrei e se eu não poderia naquele ambiente estar exposto, de modo a evitar encontrar pessoas que eu gostava muito para também não expor essas pessoas. E ao mesmo tempo, toda vez
que eu pensava em de repente tentar fazer algum tipo de descompressão, que eu não vou negar que eu fiz de vez em quando, de encontrar com 1 ou 2 amigos para poder conversar e ver pessoas diferentes, e cada vez que eu tinha que tomar essa decisão de fazer isso, de pesar na balança o que estava mais o que era mais importante, eu continuar isolado devido a toda a pandemia, e a minha atitude de sair de casa e ter contato com alguém que podia estar contaminado, e eu acabar disseminando isso para outras pessoas, mas ficar doido dentro de casa porque eu não aguentava mais, tinha que fazer alguma coisa e pesar o que é que estava mais complicado e de repente ter que tomar uma decisão. Só que 100% das vezes essa decisão ela tinha que vir acompanhada de abrir mão de algo que também podia ser tão importante quanto. Então, apesar da gente tentar se abstrair, o coronavírus não deixava, ele nunca deixou que a gente se abstesse totalmente da presença dele, porque ele estava aqui. O que eu deixei de acompanhar eram os números, a situação imperictante que estava na saúde. Eu só não quis mais ver esse tipo de coisa, porque dava muita fobia, muito desespero, e aí eu fui, depois de 1 ano, surpreendido com o fato, e realmente eu fui surpreendido, gente, eu tenho que admitir que eu estava totalmente alienado a dados, né, e informações mesmo. Eu estava só tomando as precauções por mim mesmo, mas eu não tinha noção de como as coisas estavam, e aí, de repente, tivemos que fechar muitas coisas de novo, porque o número de mortos, assim, ele está muito maior do que sempre esteve. Como eu trabalho atualmente com atendimento ao público, acaba que eu tenho acesso a histórias e pessoas que contam situações, e cada vez que a gente escuta uma história, bate mais ainda, né, essa tristeza por a gente ainda estar nessa situação, e eu acho que principalmente bate uma revolta absurda por saber que existem pessoas que, sei lá, que eu não consigo entender qual é o raciocínio ao não compreenderem que, por exemplo, esse fechamento atual, ele é necessário de novo. Não tinha o que fazer, tem que fechar. Tem que deixar as pessoas morrendo? Não tem como. E se as pessoas por si só, elas não têm a consciência de não fazer cagada, de não sair aglomerando, de não se enfiar no lugar onde tem um monte de gente, então o negócio é realmente impedir que as pessoas possam e tenham acesso a qualquer lugar. Então você fecha. Não tem para onde a pessoa ir. Apesar de que tem gente que inventa lugar, mas pelo menos a gente dificulta o acesso e a disseminação do vírus. Só que sim, e eu concordo que isso afeta diretamente o trabalho e a economia, de modo que pode sim causar um grande dano na vida também das pessoas, por falta de emprego, por falta de dinheiro para sustentar e etc. E é tudo uma bola de neve. E sinceramente eu chego nesse momento de novo, né? Sabendo que as coisas estão nesse nível ainda, que as pessoas continuam, sabe? É como se não tivesse tido evolução nenhuma desde aquele 1 ano atrás, onde todo mundo entrou em pânico e se isolou dentro de casa para agora. É como se fosse a mesma coisa. É como se fosse exatamente a mesma coisa. A gente não evoluiu em absolutamente nada. Na verdade, a gente evoluiu sim. A gente evoluiu em número de casos, a gente evoluiu em número de mortos, e eu diria que a gente evoluiu na ignorância das pessoas de não entender que esse negócio é sério e que não dá para brincar. E daí você vai desde grandes autoridades falando um monte de besteira, até pessoas que convivem diariamente com você, soltando declarações e afirmações que, pelo amor de Deus, não fazem sentido nenhum. Eu simplesmente vim fazer esse vídeo mais por um desabafo, porque eu tô muito cansado. E foi uma semana muito difícil, porque eu me conectei de novo com esse monte de informação e bateu com força, e muita força em mim. E eu fiquei muito triste, isso me abalou de uma forma muito forte, tanto individualmente, né, tanto particularmente por mim como pessoa, e o medo do que isso pode causar na minha vida particularmente, mas também olhando ao redor e percebendo que tem tanta gente aí que está largada, desamparada, que não tem ninguém olhando por essas pessoas para de fato zelar por elas, manipulando e jogando elas para um lado ou para o outro, usando elas para fazer esse joguinho e de quem ganha, de quem perde, de quem tem mais apoio, de quem tem menos, de quem tá certo, de quem tá errado, e não existe de fato uma preocupação com essas pessoas, com a dificuldade que essas pessoas têm. Dependendo da sua bolha, você não tem contato, então você não tá nem aí. Sei lá, por mais que eu sei, por exemplo, que eu, Estevão, na condição que eu tenho atualmente, não há muito que eu possa fazer, né, para
a ajudar essas pessoas e tal, eu ainda assim fico triste, dolorido por essa situação que às vezes vejo próximo a mim. Sei lá, me conscientizo cada vez mais de que é necessário tomar cuidado, de que ainda é necessário se preservar, tanto pela gente, pelos nossos parentes e pessoas próximas, quanto por um simples desconhecido que de repente pode sofrer muito e foi por culpa sua, mesmo sem que você tivesse noção de que você estava fazendo aquilo com a vida daquela pessoa. Pensar que de repente eu posso ser responsável por tirar a vida de alguém, mesmo que eu não a conheça, mas o fato de eu ter me contaminado num lugar por falta de responsabilidade minha e ter contaminado uma pessoa, de repente um senhor de idade que eu atendo no meu trabalho, já me deixa assim, sem vontade, sem forças para conseguir fazer algo extremamente errado, tá? Tem gente que está me assistindo, que me conhece, que é mais próximo e que sabe que talvez eu não tenha sido 100% correto com essa quarentena, como tem muita gente sendo extremamente correto. Mas eu tenho a minha consciência tranquila que mesmo nos momentos em que eu precisei descomprimir um pouco, né, e encontrar com alguém, eu sempre tentei fazer isso no ambiente mais controlado possível, com a maior cautela possível, sem juntar um monte de gente, encontra com um, encontra com o outro, porque, sei lá, eu acho que isso é ter responsabilidade com o outro. Então é isso, eu só vim aqui realmente para desabafar e dizer que eu não entendo. Se você tá aí achando, que exagero, lá vem o Estevão com o chororô de novo, eu espero mesmo que você consiga manter esse seu pensamento por bastante tempo, que você esteja aqui entre nós para conseguir continuar com esse seu pensamento, mesmo que ele não faça o menor sentido, porque existe uma grande probabilidade de que você corra riscos e que você ponha outras pessoas em risco, e também espero que por um acaso assim do destino você acabe não colocando outras pessoas em risco, que essas pessoas principalmente não sejam ninguém próximo a você, para que você não tenha que sentir isso na pele para depois aprender a lição da cagada que você está fazendo. E se de repente isso que eu disse serviu para que você falasse, melhor eu reconsiderar, que bom. Fico feliz. Então é isso, só vim aqui para dar esse desabafo, mas que ele pelo menos tenha servido para fazer vocês refletirem, ou que de repente enviar esse vídeo para alguém tenha ajudado esse alguém para quem você pensou, de quem você pensou na hora que você estava vendo esse vídeo, refletisse e revesse suas atitudes, tá bom? Um beijo, até mais e tchau, tchau.